Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Sou o Thiago Teixeira e estou gravando esse vídeo para compartilhar com vocês algumas informações que estou recebendo aí de um curso do qual estou fazendo. E como a nossa missão, como nosso objetivo é disseminar conhecimento, é fazer com que o máximo de pessoas expandam sua consciência e tenham uma real noção da realidade como ela é, resolvi estar gravando esse vídeo para compartilhar essas informações aqui com vocês. Essas informações que trago fazem parte do curso A Verdadeira História da Humanidade, o Segredo dos Deuses. E esse vídeo foi pensado, esse vídeo foi elaborado para que eu possa passar para você o que seriam as 10 estratégias de manipulação das massas, segundo Noam Chomsky. Então, esse autor, Noam Chomsky, ele foi autor desse livro aí, onde ele relatou quais seriam as 10 estratégias de manipulação da massa. Então vamos dar procedimento aqui, ó. A manipulação em geral é pensada e estrategiada por pequenos grupos da elite mundial. Caso você não saiba, elite mundial, esses pequenos grupos são quem comanda tudo. São os que estão aí no chamado governo oculto, que comandam tudo que acontece na nossa sociedade, na nossa atualidade. E não só na nossa atualidade, porque esses grupos aí já existem há milhares de anos e só vêm dando continuidade ao trabalho que iniciaram há muito tempo atrás. Então vamos dar prosseguimento aqui. Quando você não pode controlar as pessoas pela força, você tem que controlar o que elas pensam. E a maneira típica de se fazer isso é através da propaganda, ou seja, da fabricação de consentimento, criação de ilusões necessárias, marginalizando o público em geral ou reduzindo alguma forma de apatia. E o que mais nós vemos na nossa atualidade? Pessoas apáticas, vendo toda a situação acontecendo, vendo tudo que está acontecendo de forma de braços cruzados, aceitando tudo que lhes é imposto, aceitando tudo que lhe falam, sem questionar, sem duvidar, sem perguntar por quê, sem confrontar determinadas situações, aceitando tudo. Isso é a apatia que a nossa sociedade atual vive, grande maioria das pessoas, né? Pois poucos são os que estão aí buscando conhecimento, buscando não serem manipulados por essas pequenas elites, né? Tudo isso está relacionado também a governantes, líderes religiosos e muitas outras aí que, se você entrar no curso, você for fazer parte do curso, você terá acesso mais a essas informações. Então a primeira estratégia que usam é a estratégia da distração. O elemento primordial do controle social é a estratégia da distração, que consiste em desviar a atenção do público dos problemas importantes e das mudanças decididas por essas elites políticas, econômicas, mediante a técnica do dilúvio ou inundação de contínuas distrações e de informações insignificantes. E o que mais você veja na atualidade? Quais são as distrações principais? Né? Você veja aí que um determinado ser, uma determinada pessoa que é líder, que é dono, que é o proprietário, que é o diretor de uma rede de mídias sociais, as três principais que te controlam em todos os níveis, né? Não vou citá-las aqui para não ter problemas com isso. Porém, você sabe que você está na mão dessa pessoa e você, se não fizer uso dessas três principais mídias, é como se você não vivesse. E você veja que essas mídias, essas três principais, são as que mais causam distração de você. Chegou uma notificação, você já corre para ir ver o que aconteceu. Você fica sempre naquela expectativa de saber o que está acontecendo ou de estar olhando o tempo todo no seu smartphone, no seu celular, para ver se chegou alguma notificação para você. E isso impede que você se concentre em algo. Isso impede que você pegue um livro e vá estudar. Isso impede que você compre um curso e vá fazer. Por quê? Porque você está distraída, sua mente já está condicionada ao tempo todo ficar pensando se chegou alguma notificação para você ou se chegou alguma mensagem para você. E a estratégia da distração é igualmente indispensável para impedir o público de interessar-se por conhecimentos essenciais nas áreas da ciência, economia, psicologia, neurobiologia, cibernética. Eu poderia acrescentar aqui espiritualidade, ocultismo e diversos outros assuntos que farão com que a pessoa tenha uma expansão de consciência e consiga enxergar a realidade como ela é. Então a manipulação aí, a estratégia de distração, o principal objetivo dela é impedir a sua expansão de consciência, é impedir que você se interesse por esses assuntos aqui. Segunda estratégia aqui, ó, criar problemas e depois oferecer soluções, ou seja, problema, reação, solução.
Este método também é chamado de problema-reação-solução. Se cria um problema, uma situação prevista para causar certa reação no público, a fim de que seja o mandante das medidas que se deseja aceitar. Vamos pegar, por exemplo, a situação atual que estamos vivendo, né? Então, se você for pesquisar isso daí, você vai ver que não tem o porquê de algo nascer do nada, né? Esse algo foi criado por alguém ou alguma coisa. E esse algo que foi criado por alguém ou alguma coisa está aí, ó, teoricamente, matando centenas de pessoas, milhões de pessoas, teoricamente, né? Porque não tem como se provar se está mesmo. E depois, até o final desse vídeo, você vai ver o porquê eu estou te falando isso. Então, se cria esse vírus, se dissemina esse vírus. Para quê? Qual que será o objetivo principal por trás disso? O que que essas pessoas que disseminaram, até porque tem um evento 19 lá, onde já, né, alertavam que algo poderia acontecer nesse sentido. E 3 meses após isso, aconteceu, né? Então, estamos aí. Então, para que se criou esse vírus? Para que se cria essa situação? O que será? Qual que será a solução que estão querendo vender? Falam-se muito sobre a nova ordem mundial, que, como Maria Peleda mesmo cita, não é nova, é antiga. Ela só está criando uma nova forma para se instalar novamente. Ou seja, pode chegar um tempo em que isso se instale, né? Porque a grande massa ainda não acordou, não despertou, então tudo que se for introduzido, tudo que quiserem implantar, acabam implantando pelo controle mental, a gente vai ver isso mais à frente, ou seja, as pessoas não combatem, as pessoas não confrontam, as pessoas não questionam, as pessoas não buscam conhecimento e já estão condicionadas a aceitarem tudo. Então pode ser que talvez o que queiram implantar aí é um novo sistema de governo onde tudo será controlado por um, que não é um, são vários, né? São as elites, as pequenas elites que querem controlar tudo. E infelizmente a população aceitará isso, vendo isso como benefício para eles próprios, aceitando que essas pessoas têm a melhor solução para a vida da grande massa. Então, fique atento a essas informações, fique atento a tudo isso, questione tudo, não aceite o que os jornais, os telejornais só pregam sensacionalismo, só pregam a desgraça, e isso é uma técnica de reprogramação mental, porque se hoje eu te passo uma informação, amanhã eu te passo informação, semana que vem eu te passo informação, e isso é aos poucos, né? A curto e médio prazo, você já está com a sua mente totalmente condicionada a aceitar que está tudo desgraçado, e não é bem assim. E não é bem assim. A gente tem que entender que não é bem assim, porque eles só mostram um lado, eles não mostram o outro. E eles querem te condicionar a ver só esse lado que eles te mostram, né? Ou também criar uma crise econômica para fazer aceitar como um mal necessário o retrocesso dos direitos sociais e o desmantelamento dos serviços públicos. Qualquer semelhança com a nossa atual situação é uma mera coincidência, ou seja, criar aí um déficit na economia para fazer com que aceitemos aí, ó, um retrocesso no direito, ou seja, eles poderão estar criando novos impostos, poderão estar, como eu disse, criando aí esse novo sistema unificado, vendendo a ilusão de que isso será o melhor para todo mundo, né? Mas o que eles querem, no fim das contas, é o total controle. Terceira, a estratégia da gradualidade. Para fazer que se aceite uma medida inaceitável, acabei de dizer anteriormente, basta aplicá-la gradualmente, a conta-gotas, por anos consecutivos. Ou seja, esse povo não é burro, esse povo entende de controle mental, esse povo entende de reprogramação mental. Ele sabe que se chegarem e tentarem implantar com tudo, pode ser que o pessoal se assuste, pode ser que a população não aceite, então ele vai gradativamente, manipulando, controlando, conta-gotas, um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois da manhã, até que em um determinado tempo, aquilo se torne uma verdade para você e você aceite aquilo sem mais problemas. E isso a gente vê bastante dentro de religiões. Quarta estratégia, a estratégia de diferimento. Outra maneira de se fazer aceitar uma decisão impopular é a de apresentá-la como uma dolorosa e necessária, obtendo aceitação pública no momento para uma aplicação futura. É mais fácil aceitar um sacrifício futuro do que um sacrifício imediato. Primeiro, porque o esforço é impregnado imediatamente. Ou seja, o que está querendo se dizer aqui? Quer se dizer que com esses conta-gotas eles vão aplicando na sua mente, fazendo você acreditar que talvez uma situação dolorosa seja necessário para que algum benefício se colha através disso. Então fique atento aí, fique de olhos.
Quinta estratégia, dirigir-se ao público como se fossem crianças. A maioria da publicidade dirigida ao grande público utiliza discursos, argumentos, personagens e entonação particularmente infantis, muitas vezes próximos à debilidade, como se o espectador fosse uma criança de pouca idade ou um deficiente mental. Quanto mais se tenta enganar ao espectador, mais se tende a adotar um tom infantilizante. E por quê? Se alguém se dirige a uma pessoa como se ela tivesse a idade de 12 anos ou menos, então, em razão da sugestionabilidade, ele tenderá com certa probabilidade a uma resposta ou reação também desprovida de um senso crítico, como se as de uma pessoa de 12 anos de idade ou menos. O que ele quer dizer aqui? Que muitas vezes os discursos passados aí pelos governantes ou passado pela mídia, eles usam um discurso infantilizado. Para quê? Para que a população, ao ver esse discurso infantilizado, reduza a sua capacidade mental, reduza a sua mente analítica e absorva aquilo como uma criança infantil e acabe respondendo como uma infantilidade, como uma criança infantil, ou seja, reduzindo aí, seu nível de intelectualidade, seu nível de racionalidade, fazendo com que você desça para um nível infantilizado. Sexto, utilizar o aspecto emocional acima da reflexão. Fazer uso do aspecto emocional é uma técnica clássica para causar um curto-circuito na análise racional e finalmente no sentido crítico dos indivíduos, ou seja, eles acabam usando muito o seu emocional, acabam atuando nas suas emoções para que reduza seu senso crítico, para que você não questione, para que você não racionalize e aceite emocionalmente a mensagem que estão querendo passar, né? Por outro lado, a utilização do registro emocional permite abrir a porta de acesso do inconsciente. Quando se fala de emocional, abre seu inconsciente. E quando se trabalha no seu inconsciente, é mais fácil de se impregnar uma mensagem ou uma sugestão. Eu trabalho com hipnose, sei do que eu estou falando, entendo sobre mente inconsciente, então sou apto a falar para você sobre isso. Trabalhou o seu emocional, abriu seu inconsciente, qualquer informação posta ali dentro ficará ali permanente por um longo tempo. Ou provavelmente para sempre, até que você entenda como se desfazer daquilo, né? E isso é fácil para implantar e injetar ideias, desejos, medos e temores, compulsões ou induzir comportamentos. Comportamentos, então quando você vê alguém conversando com você a nível emocional, a gente vê bastante políticos usam isso. Religiosos usam isso. Por quê? Porque sabe que quando desce para o emocional, estão no seu inconsciente, estão no seu subconsciente. E quando estão no seu subconsciente, é muito mais fácil sugestionar e implantar ideias, desejos, medos e temores, compulsões ou induzir a comportamentos. Esse pessoal sabe o que faz, eles sabem o que faz. Quem não sabe é a gente, que não pesquisa, que não estuda, que não busca conhecimento, né? E aceita tudo como sendo verdade. Então vamos lá, achando que nossos políticos, nossos religiosos são bonzinhos e querem o nosso bem. Pura ilusão, pura ilusão. Então vamos lá, o sétimo, manter o público na ignorância e na mediocridade. Só que isso aqui não dá para culpar os governantes. Infelizmente a sociedade é assim, o sistema foi criado para que seja assim. Mas para que se saia da ignorância, para que se saia da mediocridade, teria que ter um esforço próprio e individual. A pessoa teria que fazer esse esforço por si mesmo. O governo não está interessado nisso, os religiosos não estão interessados nisso, que você busque conhecimento para sair da ignorância e da mediocridade. Isso terá que ser um esforço feito próprio por você. Caso você não queira fazer esse esforço, acomode-se e satisfaça-se em viver a sua vida da forma como é, controlado por esse pessoal que está no poder. Fazer com que o público seja incapaz de compreender as tecnologias e os métodos utilizados para o seu controle e escravidão. Métodos e tecnologias utilizados para o seu controle e escravidão. A qualidade da educação dada às classes sociais inferiores deve ser a mais pobre e medíocre possível. Quer ter aí uma educação de qualidade, você terá que buscar por conta, você terá que investir por conta, você terá que fazer cursos, comprar livros, buscar conhecimento, você terá que fazer isso autonomamente, porque esse pessoal não está interessado que você tenha acesso a isso.
de forma que a distância da ignorância que se paira entre as classes inferiores e as classes sociais superiores seja e permaneça impossível de ser revertida por essas classes mais baixas. Ou seja, como se diz, conhecimento é poder, e quanto mais conhecimento você tiver, mais você ascende seu nível social. Então esse pessoal que já está lá em cima, ele não quer que você suba, ele não quer que você se torne um competidor com ele não quer que você esteja no nível dele. Então a técnica utilizada aqui é isso, ó, de manter você ali na ignorância e na mediocridade, porque você se torna um servo, um escravo, você está abaixo, você tem que servir os que estão em cima. Mas para que você suba, mais para que você se iguale a essa galera aí, como eu disse, você vai ter que deixar de ser preguiçoso. Você vai ter que deixar de assistir Big Brother. Você vai ter que deixar de ficar torcendo para timezinho de futebol, assistindo o Jornal Nacional, perdendo seu tempo com mídias sociais. Você vai ter que sair da ignorância. Ignorância, e isso exige energia, exige esforço, e muitos não estão dispostos a pagar o preço necessário para isso. São poucos. Porém, esses poucos que pagam o preço sabem a vantagem que se é de ter isso. E os que não pagam vivem aí suas vidas, ó, escravizados, controlados e manipulados, e sem nem saberem que isso é real. Tudo que eu estou falando isso aqui vai totalmente contra muitas pessoas. Muitas pessoas podem ouvir isso daqui e não concordarem e acharem ruim, e acharem que eu sou inimigo e não concordarem comigo. E tá tudo certo, tá tudo certo. É assim mesmo. Quando você confronta uma crença da pessoa que já foi instalada na sua mente ali, pelo sistema religioso, pelo sistema político, diversos deles aí, quando você confronta essa crença, é óbvio que essa pessoa vai querer defender isso. É óbvio que essa pessoa não vai querer aceitar uma verdade diferente da que ela foi programada para aceitar ao longo de sua vida toda. São poucas pessoas que estão dispostas a abrirem suas mentes, buscarem conhecimento e aceitar informações diferentes daquelas que já estão implantadas no seu subconsciente. Mas a cada um cabe escolher o melhor caminho para a sua vida, né? Oitava técnica, ó, estimular o público a ser complacente com a mediocridade. Levar o público a crer que é moda o ato de ser estúpido, vulgar e inculto. Moda. Gente, brasileiros, acordem. Onde a gente vê isso? Ó, ser estúpido, vulgar e inculto. Inculto, uma pessoa que não tem cultura, uma pessoa que não estuda, uma pessoa que não está nem aí para o conhecimento. Introduzir a ideia de que quem argumenta demais e pensa demais é chato, mal-humorado, que lhe falta humor de sorrir das mazelas da vida. Ou seja, eles fazem você acreditar que as pessoas que buscam conhecimento, aquelas pessoas que estudam, que pesquisam, são chatos e mal-humorados. Ou seja, fazendo você acreditar que estar na mediocridade aqui, que ser estúpido e vulgar é mais legal, é mais massa, né? É mais massa. Quem busca estudo, quem é uma pessoa culta, é chato, é mal-humorado, é ranzinza. Assim as pessoas vivem superficialmente, sem se aprofundar em nada e sempre ter que uma piadinha para se safar do aprofundamento necessário a questões maiores. Sempre tem uma piadinha, né? A pessoa sempre faz uma piadinha para não se aprofundar nisso. A ideia é tornar qualquer aprofundamento como sendo desnecessário. Ou seja, fica muito no superficial. A pessoa pensa, para que eu vou estudar isso? Isso não me interessa, não quero saber disso. Você veja, se você for falar de espiritualidade, se for falar disso que eu estou falando, não quero saber disso aí não. Isso aí não me interessa. Não interessa? Tudo bem. Não interessa mesmo. Continue a sua vida aí. Pois qualquer aprofundamento sério e lúcido sobre um assunto pode derrubar sistemas criados para enganar a multidão. Qualquer aprofundamento sério e lúcido sobre um assunto, determinado assunto, qualquer assunto que seja, pode derrubar sistemas, matrix, criados para enganar a multidão. Nono, reforçar a alta culpabilidade. Fazer com que o indivíduo acredite que somente ele é culpado pela sua própria desgraça, por causa da insuficiência de suas inteligências, suas capacidades ou de seus esforços. Né? A culpa é um mal complicado, viu? Porque como que se controla a massa? Como que se faz o controle mental a isso? Vou ter que citar religiosos novamente, fazendo com que as pessoas se culpem achando que são pecadores, achando que necessitam do intermediário, que seja pastor, um padre, seja lá quem for, entre ele e Deus, porque ele é culpado, é pecador, nasceu do pecado original, e toda essa mentira, essa baboseira que contaram até isso aí, fazendo com que a pessoa se culpe por isso, né?
Assim, no lugar de se rebelar contra o sistema econômico, o indivíduo se autodesvaloriza e se culpa, o que gera um estado depressivo, cujo um dos efeitos é a inibição de sua ação, e sem ação não há questionamento. E a culpa também, quando você se sente culpado, você não se sente no direito de questionar, você não se sente no direito de agir, ou seja, você fica sem ação e sem questionar. E o 10º, conhecer os indivíduos melhor do que eles mesmos se conhecem. Conhecer os indivíduos melhor do que eles se conhecem. Então, quando você vai baixar um aplicativo, ou quando você vai fazer parte de uma determinada rede social, ou seja lá o que for, você assina um termo. E esse termo você não lê. Muitas poucas pessoas leem, raras são as pessoas que lêem, simplesmente aceitam e pronto. E ali tem várias cláusulas. E uma dessas cláusulas aí é o acesso a toda e qualquer informação sua. Então, essas mídias, esse pessoal conhece você mais do que você mesmo. Você não se conhece. Poucas pessoas se conhecem, poucas pessoas tiram tempo para refletir sobre elas mesmas, poucas pessoas param para meditar sobre si mesmo, param para olhar para dentro. Por quê? Porque a distração está impregnada. A pessoa acha isso baboseira, acha isso perda de tempo. Meditar, olhar para dentro, pensar sobre si, filosofar, isso é baboseira, eles pensam. Por quê? Porque as mídias sociais já fizeram com que você visse isso uma perda de tempo. Então, no transcurso dos últimos 50 anos, os avanços acelerados da ciência têm gerado uma crescente brecha entre os conhecimentos do público e aqueles possuídos e utilizados pelas elites dominantes. Graças à biologia, à neurobiologia, à psicologia aplicada, o sistema tem desfrutado de um conhecimento avançado sobre a psique do ser humano, tanto em sua forma física como psicologicamente. O sistema tem conseguido conhecer melhor o indivíduo comum do que ele conhece a si mesmo. Isso significa que, na maioria dos casos, o sistema exerce um controle maior e um grande poder sobre os indivíduos, maior que dos indivíduos sobre eles mesmos, sobre si mesmo. É muita informação, né? Isso já deve estar dando um choque de realidade enorme em vocês aí. Para quem continuou no vídeo até aqui, né? Já estamos passando de 20 minutos aí, mas quantas será que são as pessoas que chegaram até aqui? Então esse camarada aqui, ó, Antônio Gramsci, ele escreveu esse livro aqui, ó, Dominação Mental das Massas. A doutrina do filósofo marxista italiano Antônio Gramsci consiste em inverter o processo revolucionário, fazendo com que a população esteja pronta para recebê-lo sem resistência quando este acontecer. A estratégia é dominar todas as instituições humanas, incluindo as religiosas, educacionais, midiáticas, culturais, jurídicas e governamentais, de modo que as pessoas desconheçam haver uma coordenação central e se sintam constrangidas por pensarem tratar-se de manifestações honestas, espontâneas e universais, submetidas regularmente ao princípio democrático. Ou seja, a estratégia é de dominar isso, ó, pelo controle mental que vai sendo feito a conta-gotas. Então, como eu disse, falando aí a respeito da nossa atualidade, né, deixa eu trazer para você aqui um gráfico. Entrei no site agora, recentemente, e periodicamente eu sempre entro nesse site. Você vai perceber nesse site que, assim, como eu disse, periodicamente eu entro e sempre tá lá aquela população, ó, de 7 bilhões, 800 milhões e lá vai bolinha. Não tá alterando mais do que isso. E você percebe ali no número onde mostra que pessoas mortas e pessoas nascidas e pessoas mortas, você veja que o número de pessoas nascidas é mais que o dobro do que o número de pessoas mortas. Ou seja, será que essa situação atual, será que toda essa pandemia, todo esse suposto... Vou usar o que o meu amigo lá do canal Mundo Proibido fala, né? Nosso amigo Wagner Souza, ele usa o capiroto 19, ou segundo a nossa querida aqui, essa Pereira, ela fala debítio. Então vamos usar essa situação. Então você acha que se isso aí realmente tivesse, né, de certa forma tão grave como está, então por que o número da população mundial não reduziu?
Porque, não, embora isso seja uma das estratégias, embora isso seja um dos quereres aí dos dominadores da sociedade, né? A redução da população mundial, mas isso não está acontecendo. A população está se mantendo meio que estável, na casa ali dos 7 bilhões e 800 milhões, e você nota que nasce mais do que o dobro de pessoas do que morrem. Você nota isso, aí você consegue estar vendo isso daí. E por que isso? Por que que estão causando todo esse confronto, todo esse caos? O que será que está por trás disso? O que será que estão querendo implantar com isso? Além do controle mental, além do controle da população, do controle de dados, além da manipulação e o controle de todas as pessoas, é o que eles querem, o controle, mas vamos falar aqui de forma financeira. Então, toda essa pandemia aí gera lucro para determinadas pessoas, gera lucro para determinados estados, países, gera lucro, porque dá uma olhada no tanto de dinheiro que entra, dos impostos que foram pagos de janeiro até agora em março. Dê uma olhada no tanto de dinheiro que entrou aí, ó, são bilhões. São bilhões. Então, numa situação de pandemia, igual a que estamos passando aí, igual a que criaram aí, tudo isso faz com que esse dinheiro seja disponibilizado para uso dessa galera aí, mas provavelmente não estão usando da forma como deveria ser usado. Então esse dinheiro está indo para o bolso de quem? Para o bolso de quem será que está indo esse dinheiro? Dê uma olhada no tanto de dinheiro que entra nos cofres públicos dos impostos que nós pagamos, e isso aí em apenas 3 meses. Em apenas 3 meses. Dê uma olhada na quantidade de dinheiro. Muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Então todo esse dinheiro está disponível para que governantes utilizem a seu bel prazer, usando como aí estratégia de manipulação esse determinado debite, capiroto 19, ou seja lá o nome que quiserem dar. Eu não posso falar o nome aqui porque senão esse vídeo será bloqueado. Mas o que eu queria trazer para vocês era isso daí. Não tem uma conclusão de tudo isso. O que eu fiz aqui foi só levantamento de dados. Espero que isso tenha sido útil para você, que você tenha gostado desse vídeo e que você possa compartilhá-lo com mais pessoas. Um grande abraço e até mais.